saber que você... Falar um pouco do livro, assim, porque eu acho que é uma recomendação legal. Até eu chegar no livro, eu passei pela palestra do TED dela, passei pela palestra do Netflix dela, da Brené Brown, aí eu cheguei no livro, né? E acho que foi um caminho interessante, assim, para quem quiser ler o livro, ver a palestra primeiro, tanto do Netflix quanto do TED. Mas eu tive a impressão que ela tava... A CNV e o que ela falava tinha muita similaridade, né? Você teve essa sensação também? Total, total. É muito louco, porque eu vou lá na referência bibliográfica e eu não consigo, eu não vejo nada de CNV das referências bibliográficas dela. E é a base, né? Se a gente olhar bem, se você estudar Carl Rogers, que foi o professor, um dos professores do Marshall Rosenberg, você vai ver que está tudo lá, né? Então o Marshall, ele teve a inteligência suprema, fantástica, com uma sensibilidade genial que aquele cara teve, de articular e de sistematizar alguns elementos importantes, né? A Brené Brown, né, ela vai na pesquisa, o eixo da pesquisa dela é a vulnerabilidade mesmo, né? Então, quando ela traz aqui Coragem de Ser Imperfeito, no fundo, ela está falando de que quanto mais eu posso rasgar esse véu da verdade e da razão, né, que eu carrego, quanto mais eu consigo expressar aquilo que está vivo em mim, né, mais o outro vai empatizar comigo. Então, basicamente, é a mesma coisa que ela fala, né? Ela tem Sim. uns... Aqui no livro ela fala, né, dos mitos da vulnerabilidade, que, por exemplo, tem muito a ver com essa história de que eu vou me enfraquecer se eu me vulnerabilizar, o outro vai pisar em cima de mim, né? Ah, mas é porque eu já Sim. tive essa experiência antes, de que quando eu contei aquilo que eu estava realmente sentindo e expus a minha fraqueza, o outro pisou em cima, né? Então essas são as grandes couraças que a gente vai armando para que a gente não possa se mostrar, né? Sim. Quando ela Infelizmente, fala quanto mais da- experiências... Ah, ela fala das máscaras e das coraças, né? Das máscaras e das armaduras, né? Ela das traz novos armaduras, elementos, né? exatamente. Ela fala muito da vergonha também. A, É. é verdade, a Kátia está respondendo o que a Cibele perguntou, né? Que a gente está falando da Brené Brown. Ela fala muito da vergonha, e ela fala da vergonha de um sentido de quase demonizar o sentimento de vergonha. Você teve essa sensação também? De... Sim, sim, sim. De trazer a vergonha como implícito na vergonha o certo e o errado, né? E quanto mais eu me conecto com esse sentimento, mais eu compro esse jogo do certo e errado. Uhum. E que é uma estratégia de manipulação social também, né? Sim. Mas o que que ficou para você do que ela disse da vergonha? Ela disse muitas coisas, né? Eu gostei muito dela falar sobre como homens encaram sentimentos. Hum, Ela falou bastante sobre isso, né? Para quem não leu, ela conta uma história que uhum, tinha um cara desempregado que saía todos os dias às 8 horas da manhã. Ele estava há 6 meses desempregado. E ele saía todos os dias, 8 horas da manhã, voltava às 16 horas, às 18 horas. Ou seja, isso. saía de manhã e voltava no final do dia. Não falava para a mulher que estava desempregado, por vergonha. E justificava na cabeça dele, pode ser verdade ou não, que a mulher dele também gostaria de viver essa mentira. Porque se ele conseguir um emprego, diz ele, né? Se ele conseguir um emprego depois e falar para ela, olha, eu fiquei 6 meses desempregado sem te falar, mas eu consegui um emprego e agora estou trabalhando, ela vai ficar orgulhoso dele ter demonstrado isso de força. E aí, ela não chega a culpar a mulher porque, enfim, ela não sabe o que a mulher vai falar, né? É só o que o cara tem na cabeça dele, né? Mas ela chega a comentar que
existe um desafio para os homens serem sensíveis ou expressarem vulnerabilidade, porque as mulheres não necessariamente vão ver aquilo com bons olhos. E os homens sabem disso e por isso eles não expressam tanto isso. O Pondé fala uma coisa bem parecida com isso. Ele fala: a mulher gosta do homem sensível até a página 2. Porque quando o homem começa a ficar muito sensível, a mulher já não gosta tanto assim. Então, esse papel de força, de proteção, que teoricamente veio dos nossos ancestrais, parece que continua aqui depois do século, ainda no século XXI, né? Quando a gente não precisa matar leão mais e a gente não estava na floresta. Mas esse papel continua de outras formas, né? Ela faz uma divisão de gênero que eu enxergo na CNV também. Sim. No fundo, isso está presente em toda a corrente da psicologia, né? Das filosofias e das psicologias. Só a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente generaliza as mulheres e os homens, né? Para começar, a gente está botando uma pluralidade gigantesca dentro de um caldeirão, né? Agora, sim, tem algo sócio-historicamente, e talvez fica uma dúvida aqui, se vem do hardware, né? Se talvez justamente porque está muito no hardware masculino e muitas vezes isso dentro de um corpo de homem, né? A lógica, a racionalidade, né? Muito funcionando mais com o hemisfério esquerdo do cérebro. E sim, isso foi estratégia de sobrevivência durante muito tempo e isso talvez tenha ficado aí como um traço contínuo, né? Sim. Mas, especialmente nas culturas latinas, na oriental também, nas culturas orientais, desde pequenininho tem né, aquela história, aquela velha história, o homem não chora, então engole esse choro, né? E aí, na hora de mostrar, o que eu vejo nos homens que eu atendo, que convivem comigo, alguns deles, é que eu vejo muito isso. Tem mulheres também que eu vejo isso com facilidade, tá? Então não é uma exclusividade dos homens, mas eu vejo muito mais em homens. Você pergunta o que você está sentindo, aí ele vai te contar uma história que tem muitos pensamentos ali. E eu não consigo achar um sentimento na história. Aí pergunta, tá, mas isso parece que é o que você pensa, né? Sobre o que você está sentindo. Que tal você me contar agora como você está se sentindo? Aí dá um branco, assim, em geral, né? Então, sim, acho que você pegou um ponto muito bom que ela como pesquisadora, vai tentar encontrar, né, essas diferentes formas de manifestar e como que impacta. E aí me vem e aí eu até que esperei abrindo no livro aqui, deu A Vergonha se Alimenta do Segredo, que é um trecho que eu tinha marcado aqui. Que tem a ver com isso, com essa história que você contou, né, também. Sim. Mas é um paradoxo essa história, né, porque parece que tem uma vergonha tão grande por trás de um pensamento de eu não sou capaz, né, de prover bem-estar para minha família, de conseguir ser valorizado, né, que uma mentira parece que é menos pior do que encarar essa dor, né, e a história, né, do caminho de encontrar a dor original que está ali, né. E essa história de que o segredo ele vem para cuidar de alguma coisa, né? Se eu escolho não te contar algo, é porque tem uma história que passa na minha cabeça que diz, acho que ele não está preparado para escutar isso. Eu acho que isso não vai ser bom para ele não está no momento bom. Eu não vou cuidar do Felipe se eu contar isso para ele. Então eu escondo. E aí daqui a 2 semanas você descobre, né? É super comum isso, né? Você descobre e aí eu fico com uma vergonha, sinto uma vergonha enorme de ter escondido isso de você, né? E eu vejo que é muito difícil poder te contar, sabe? Eu estava cuidando de você na hora que eu escolhi fazer isso. Porque muitas vezes é escutado como uma justificativa tosca, né? Sim. E eu vejo isso acontecer bastante também.